Tudo bom, gente? Então, mais uma vez, estamos aqui no aulalivre.net para falar um pouquinho sobre história e hoje o nosso assunto, enfim, é ainda a Idade Média, porém a crise do feudalismo, ok? Então, vamos lá. Olha só, para pensar em crise do feudalismo, a primeira coisa que eu tenho que olhar são as cruzadas, tá? As cruzadas, elas vão iniciar por volta do ano de 1096 e na realidade serão guerras santas estabelecidas entre a cristandade ocidental e os muçulmanos. Tudo bem? Mas vamos dar uma olhadinha então nas causas centrais dessas cruzadas. Então o que a gente tem que pensar? A busca por ampliação da igreja cristã ocidental. Então a cristandade ocidental estava sentindo a necessidade de ampliar as suas relações de domínio. Então a igreja católica do ocidente está buscando aumentar o seu domínio. Quer sair só daquela lógica da Europa ocidental e quer tomar outras partes. Deseja unificação com a igreja ortodoxa, aquela igreja que eu vou ter atrelada lá ao Império Bizantino, né? Aqueles cristãos que serão diferentes em relação aos cristãos do Ocidente. Contenção do expansionismo muçulmano. Sim, o desenvolvimento do islamismo a partir dos árabes estabelece uma lógica de controle sobre várias áreas, entre elas um território até então cristão, que é a Península Ibérica, ok? E redução do aumento populacional. Num dado momento da história da Idade Média, nós teremos um aumento na população dentro dos feudos. Isso trouxe um certo problema. Por quê? Porque essa parcela da população que aumentou, ela foi expulsa dos feudos pelos nobres. E aí começaram a viver em volta dos feudos e gerou uma situação de muita criminalidade. Essa situação de criminalidade acabou prejudicando principalmente a nobreza e o clero, né? Então eles vão procurar com as cruzadas reduzir este aumento populacional, fazendo o quê? Fazendo com que este excedente ele se deslocasse para o Oriente nessas guerras santas e aí então buscassem territórios para aqueles lados, perfeito? E por fim eu tenho que pensar que isso tudo vai começar num concílio chamado Concílio de Clermont, na França, aonde eu vou ter o Papa Urbano II apresentando o objetivo maior das cruzadas, que era recuperar a Terra Santa, que segundo eles, os cristãos do Ocidente, se encontrava nas mãos dos pagãos, que eram os muçulmanos. Perfeito? Então, vamos dar uma olhadinha. O cara que entrasse nas cruzadas, tem que pensá-la como uma expedição militar de cunho religioso, ele receberia alguns benefícios por fazer parte disto, ok? Então o que ocorre? O cara que entrasse nessas cruzadas, ele teria possibilidades de senhorio a partir da conquista de terras, na medida em que eles vão se deslocar para o Oriente, eles então iam anexando territórios e aí poderiam formar feudos, ok? O importante, entretanto, era que em cada território ocupado eu estabelecesse esse feudo e dentro desse feudo eu colocasse uma igreja. Aí a ideia de ampliação dos domínios da igreja católica, perfeito? Então, possibilidade de senhorio, riquezas a partir dos saques das cidades. Então, no percorrer destas cruzadas, entrando em choque com populações muçulmanas, a vitória poderia me possibilitar a riqueza, porque eu vou acabar saqueando essas cidades, né? E por fim, a indulgência plena, perdão de todos os teus pecados. Então, nós temos nas cruzadas um aspecto de apelo político, um aspecto de apelo econômico e um aspecto de apelo religioso. Perfeito? Bom, olha só. Consequências dessas cruzadas. Retomada do comércio entre Ocidente e Oriente, estabelecendo a reabertura do mar Mediterrâneo. Isso vai acontecer numa cruzada específica. Nós temos que pensar que existiram diversas cruzadas. Entretanto, a principal, nesse caso aqui, é a Quarta Cruzada. Uma cruzada que foi organizada por cristãos italianos, que vai sair em direção à Terra Santa, Jerusalém, e que, entretanto, vai se desviar da rota original e vai acabar chegando em Constantinopla. Vai entrar em Constantinopla, vai tomar o porto de Constantinopla e passa a ter um desenvolvimento comercial a partir daí. E isso possibilita, então, a reabertura do mar Mediterrâneo.
Isso acaba então favorecendo para que nós tenhamos a retomada do comércio dentro da Europa Ocidental, o que vai prejudicar os feudos, certo? E por fim, eu tenho que pensar na Guerra de Reconquista, que é a expulsão dos árabes lá da Península Ibérica. A Guerra de Reconquista seria as cruzadas para o Ocidente. Cristãos que vão se deslocar para a Península Ibérica para expulsar aquele árabe que estava localizado ali. Essa Guerra de Reconquista, ela vai ocasionar o surgimento do Estado português e também do Estado espanhol, certo? Bom, mas aí a questão dos estados português e espanhol é um outro momento. Depois eu tenho que pensar o renascimento comercial e urbano. Com essa retomada do comércio, o que acontece? As cidades, elas voltam a crescer. Cidades que estavam abandonadas porque eu tive aquele êxodo rural decorrente da queda de Roma, em que as pessoas passaram a viver nos feudos, agora elas voltam a ser povoadas por populações, ok? Então eu tenho o crescimento de uma série de cidades, mas as primeiras cidades a se desenvolver foram as cidades italianas. Por quê? Porque a Quarta Cruzada, a cruzada que retoma o comércio, era uma cruzada feita por italianos, né? Então, a partir daí, nós temos essas cidades italianas crescendo e, posteriormente, outras cidades também começam a prosperar e se desenvolver. Por quê? Porque dentro da Europa surgirão uma série de rotas comerciais onde mercadorias vão circular. E aí as cidades começam a se desenvolver em função disso. Então surgem nesta relação das rotas comerciais as chamadas feiras medievais. Nessas feiras medievais vai se comercializar de tudo na Europa. Desde animais, a tapeçaria e vestuário. Perfeito? O interessante é que essas feiras medievais elas vão possibilitar uma retomada na circulação de moedas dentro da Idade Média, que até então não ocorria. Por quê? Porque até então a Europa estava fechada com aquela situação lá da inexistência de comércio por parte dos árabes, que controlavam o Mar Mediterrâneo. Como o Mar Mediterrâneo reabriu e eu passo a ter então uma circulação de mercadorias, eu volto a ter então comércio e eu volto a ter também o quê? Circulação de moedas. Perfeito? E aí, com esse desenvolvimento comercial estabelecido, se desenvolve muito os chamados burgos. O que são os burgos? São vilarejos de comerciantes que vão viver junto a essas feiras. E conforme o comércio vai crescendo e se desenvolvendo cada vez mais, esses burgos cada vez mais cresce. A partir daí, a população que viverá dentro desses burgos passará a ser chamada de burgueses. Está surgindo então uma nova classe social que será a burguesia. Tranquilo? Atrelada à questão do comércio. Depois eu tenho que pensar, atrelado ainda a essa situação de desenvolvimento comercial e crescimento das cidades, eu tenho que pensar na peste negra e nas chamadas guerras que vão trazer prejuízo para a produção feudal. Bom, a gente tem que pensar da seguinte forma. O comércio ele não é legal para o desenvolvimento do feudo em si, por quê? Porque ele acaba contribuindo no enfraquecimento do feudo, porque eu não tenho mais aquela lógica de economia ruralizada de subsistência. Eu passo a ter uma vida novamente no meio urbano, então enfraquece o feudo por isso. Junto com isso, somado a isso, eu tenho uma peste acontecendo na Europa, que é uma peste decorrente de ratos, da pulga de ratos, que vai se espalhar boa parte da população europeia, inclusive ela vai chegar até ao Oriente, aonde vai morrer muita gente. Então reduz a quantidade populacional dentro dos feudos, o que por consequência disso ocasiona uma queda na produção. Isso afeta então o desenvolvimento feudal. E por fim, as guerras, né? Conflitos entre reis, entre nobres, que acabam desenvolvendo também uma baixa na população e por consequência eu também tenho esta ideia de redução no desenvolvimento na produção feudal. Ou seja, comércio, peste e guerra gera uma decadência na vida do feudo. E isso acaba favorecendo cada vez mais a uma nova vida, a um retorno para o meio urbano, certo? Depois eu tenho que pensar que com isto aqui ocorre uma grande fome, na medida que eu não vou ter produção suficiente dentro dos feudos. E lá pelas tantas, os senhores feudais, preocupados em manter o seu poder, eles vão aumentar o trabalho sobre os servos.
E aí ocorrem então as revoltas servis. Tá, mas por que eles aumentam o trabalho sobre os servos? Porque reduziu a população. E eu tenho que continuar produzindo a mesma quantidade que eu produzia antes com a outra população existente. Só que agora diminuiu a metade da população. Então, dobra o trabalho do servo. E o servo revoltado, então, contribui para essa decadência do feudo também, certo? Então, isso leva a uma redução do poder da nobreza e, ao mesmo tempo que o nobre perde poder, eu tenho uma burguesia crescendo pela relação do comércio. E no meio desses dois, de um nobre que perde poder e de uma burguesia que cresce e se desenvolve, eu terei um rei. E aí vai se desenvolver uma lógica de monarquias nacionais. Tá, mas como assim, senhor? Eu não entendi muito bem. Basta tu pensar da seguinte forma. Lembra quando tu estudaste a parte lá de feudalismo, que o rei existia, porém ele tinha o poder fraco? O rei ele sempre existiu. No dia a dia, em função daquela insegurança, ele vivia dentro do feudo. Então, no dia a dia, ele era como um outro senhor feudal. Só que agora, com o enfraquecimento de parte da nobreza e o crescimento da burguesia, o rei ele começa aos poucos a ter poder. Por quê? Eu vou explicar. Primeiro, a burguesia vai olhar para o rei e vai pensar que se esse cara tiver poder e centralizar o poder nas mãos, ele vai ocasionar uma única prática, uma única lei para desenvolvimento comercial, uma única situação aonde eu tenha tributações para esta burguesia. Então é interessante para o burguês que o rei se centralize. Então o que o burguês pensou? O rei centraliza, eu pago só para ele. Então por isso que aí a burguesia aos poucos vai apoiar a realeza. E por outro lado, a nobreza que começa a entrar em processo de decadência e falência, também começa a olhar para o rei e achar esse rei interessante. Por quê? Porque o nobre que começa a falir em função da decadência dos feudos, ele passa a ser sustentado por essa realeza. Então aí, o que eu tenho? Eu tenho o rei no meio, equilibrando duas classes sociais extremamente antagônicas. Uma que vai crescer e se desenvolver, que vai ser aquela surgida lá dos burgos, que é a burguesia, mas que ela está buscando ainda esse crescimento, e outra que está entrando num processo de decadência generalizada, que é a nobreza, mas que ainda tem poder. Então o rei recebendo apoio dos dois lados, eu começo a ter uma lógica de quê? De uma monarquia nacional, de um monarca que passa a controlar todo o reino. Certo? Muito bem. Por hoje é isso aí. Até a próxima. A gente se vê.